Bom dia, turminha! Hoje nós vamos ter a nossa aula de história. Então, prepare o seu livro de história que nós vamos começar. Na nossa aula de história, hoje nós vamos trabalhar as páginas 118 até a 123. Vamos lá? Aqui na página 118 e 119, nós vamos ver a abertura da unidade 2. Nessa abertura, nós vamos trabalhar sobre os diferentes governos após a independência do nosso Brasil. E o versículo-chave está lá em Provérbios 29 e 18, que diz assim: Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Então, nós vamos estar observando que durante esse período de governo no nosso país, o nosso país enfrentou várias situações e tem enfrentado até hoje, não é mesmo? Então, vamos observar as questões aqui abaixo, onde você vai preparar o seu estojo para começar a atividade. Vamos lá? Essas atividades da página 119 fala sobre o título Brasil Independente precisa de uma Constituição. Esse é o tema que vai gerar sobre o capítulo 1 da unidade 2 do nosso livro de história. Circule a imagem aqui nesta página que simboliza o líder da população brasileira na época retratada. Ele é o símbolo de um rei ou de um presidente? Vamos ver qual é o símbolo? Circule aí. Quem colocou um círculo na coroa acertou. Nessa época, o nosso Brasil pertencia a uma monarquia, um tipo de governo onde um rei é que lidera o país. Muito bem. Na próxima atividade, você vai responder a seguinte questão: onde você acha que estão representadas as leis do Brasil na época, nesta imagem? Veja qual é o símbolo, qual é a representação em desenho e faça um X. Vamos lá? Quem fez um X na parte do livro da Constituição do Brasil acertou. Este é o símbolo que representa o desenho que representa a lei do nosso país desde esta época aqui até nos dias de hoje. Muito bem. Na próxima pergunta, diz assim: quem faz parte da população brasileira? Pinte os personagens. Bom, todos esses personagens aqui fazem parte da população brasileira. Desde esta época aqui, nós temos até os dias de hoje, né, a formação da população brasileira estão sobre estes povos. Então, você vai colorir bem bonito todos estes povos, tá bom? Combinado? Depois de colorir, nós vamos dar continuidade para as outras páginas. Bom, nós vamos fazer a leitura agora das páginas 120, 121 e nós vamos estar trabalhando aqui a importância de entendermos o quanto foi trabalhoso o Brasil iniciar-se como um país independente e de que realmente ele precisaria ter leis, regras para que ele funcionasse como um país independente. Então vamos começar. O primeiro reinado do Brasil, de 1822 a 1831. Dom Pedro I tinha em suas mãos um enorme território repleto de belezas, com enormes riquezas e um povo para ele cuidar. Então, nessa página 120, conta que inicialmente o Brasil ele era um país totalmente agrário, ou seja, ele dependia da produção, do plantio, né, da terra, ali produzindo da terra, do cultivo de animais para a sobrevivência deste lugar. Então, o rei percebeu que ele precisaria colocar uma constituição, um conjunto de regras, porque o Brasil, nessa época, devido à situação do plantio, da criação de animais, era um país totalmente, né, que apoiava a escravidão. Tínhamos muitos escravos nessa época que trabalhavam nas grandes fazendas para os fazendeiros. E o Brasil precisaria, sim, ter uma organização
para ser um país livre, mas que teria que ser organizado. Então, nessa primeira página que vocês vão estar somente fazendo a leitura, façam com atenção para entender o que vai acontecer na nossa aula de hoje. Na página 121, nós vamos observar que foram tomadas as primeiras decisões políticas do país. Então, Dom Pedro I, ele negociou com a Inglaterra uma grande soma em dinheiro para pagar aos portugueses a perda da colônia do Brasil, porque a gente ficou sabendo, né, que na verdade, para o Brasil se tornar livre, Dom Pedro I precisou pegar dinheiro emprestado da Inglaterra e negociar a liberdade do nosso país. E com isso, eles acabaram ficando, nosso país aqui acabou ficando com uma grande dívida com a Inglaterra. E para conseguir a ajuda da Inglaterra, o governo brasileiro ainda ofereceu aos ingleses a diminuição de impostos para os produtos deles que entrassem no nosso país. Então, teve uma negociação. E dentre essa negociação, uma das exigências que a Inglaterra pediu para o Brasil está aqui nesse Você Sabia. Faça a leitura com atenção de toda essa página e você vai ver que interessante que este homem aqui que está nesta figura, que se chama William Wilberforce, ele foi um dos líderes, né, um político inglês que foi líder contra a escravidão. Então, ele pediu para que o Brasil também entrasse nesse projeto de acabar com a escravidão, né? Já que a Inglaterra tinha dado ao Brasil uma grande quantia em dinheiro, tinha ajudado o Brasil em diversas formas, agora a Inglaterra estava exigindo que o Brasil também se livrasse dessa questão da escravidão, que não houvesse mais escravidão no nosso país. E aí, o nosso país, sendo uma monarquia, aqui no final do texto da página 121, diz assim que muitos países latino-americanos estranharam a opção de o nosso país ter um governo onde um rei governaria o nosso país, né? Devido à situação que o nosso país viveu como colônia de Portugal. Mas nós teríamos que, mesmo assim, ter uma Constituição. Virando a página 122 e 123, nesse texto aqui, vocês vão estar respondendo as questões da página 122 e 123. Fala sobre as ideias de um homem chamado José Bonifácio, que ele foi ministro, né, que ajudou Dom Pedro I nas questões das finanças do nosso país, na economia. E uma das propostas que ele tinha era acabar com o tráfico de pessoas, de escravos, terminar com a escravidão no nosso país. E também ele queria muito apoiar o Dom Pedro I em melhorias para o nosso Brasil, realizando também a Constituição do nosso país, a primeira Constituição. Então, lendo a página 122 com atenção, você vai responder as questões 1 e 2, a 1 que está na página 122, a 2 que está na página 123, prestando atenção sempre no texto anterior que foi lido, que no caso que você vai ler aqui, as ideias de José Bonifácio. A partir daí, tem uma parte do Você Sabia muito interessante que conta a vida, né, sobre o José de Andrada e Silva, José Bonifácio de Andrada e Silva. Conta sobre a história dele, a biografia, onde ele nasceu, né, onde ele estudou, qual foi o desempenho dele no governo do Brasil na época da monarquia. Então, façam a leitura com atenção, as atividades bem caprichadas, que na sexta-feira, na nossa aula online, nós vamos estar fazendo a autocorreção todos juntos, tá bom? Um super beijo para vocês e até amanhã!